prova de expiação, o pessoal começou a querer saber, então a gente começou a falar, é como se a gente estivesse dando aula, né? Então, fica difícil. Mas é isso. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro, né? Com Jesus, com a espiritualidade e com a gente, certo? É bom, sinto falta de vocês. Pedir desculpa que eu estou sem máscara, a gente já sabe que foi falado na TV que é para tirar, mas continuem se protegendo, porque nós passamos pelo carnaval, o carnaval estava aí, certo? Então vamos continuar se protegendo, né? Boa tarde, pessoal da live, e vamos lá. Tudo que vocês já sabem. Tem alguém aqui hoje é a primeira vez? Ah, como você se chama? Denise. Denise? Seja muito bem-vinda, meu amor. Que Jesus te abençoe e que tudo que você almeja no seu coração, que, se for do seu merecimento, que a gente sempre fala assim, se é do nosso merecimento, a gente recebe, certo? Então, vamos lá. Nossa casa é sustentada pelo bazar, pela livraria e pela cantina. Aliás, temos bolo, né, Elza? Tem coxinha? Também. Tem torta. Que chique. Tem torta, coxinha. Agora, não sei se tem refrigerante, isso a gente está vendo. Aos pouquinhos a gente vai... Refrigerante não faz bem, tomem água. Água, porque a água faz bem, aí limpa todo o nosso organismo, isso é muito bom. Certo? Eu falei da cantina, né? Aí vou falar do quadro agora, da rifa. A rifa está lá, tem um quadro aqui na parede, depois se vocês quiserem, vocês já dão uma olhadinha. A rifa está lá na livraria, certo? Nossa casa atende nas terças e quinta às 20 horas. Na sexta, às 14, não tinha casado. E no sábado é só para criançada. E no domingo nós temos às 9 e às 10h30. Então, esses são os dias de atendimento da nossa casa. Nós temos alguns trabalhos que nós desenvolvemos na casa. A orientação, que nós chamamos de atendimento fraterno. Mas isso é uma solicitação dos senhores e das senhoras, né? Quem precisar dessa orientação, é só nos procurar, a gente vai estar marcando. Elisena, é obrigado? Não. Mas você pode frequentar a casa. Tudo bem, querida? Não tem problema de passar ou não passar. Seria bom para conversar um pouquinho, para mostrar um pouquinho de você, falar um pouco das coisas que estão te incomodando, né? Seria nesse sentido. Não vou ficar falando muito, porque quem tem que saber o que você está sentindo é você mesmo, né? Por isso que eu falo que cada um tem que estar no seu padrão. Eu estou aqui no meu padrão, fique mais para trás, porque senão eu vou ficar desse tamanho no vídeo. Eu vivo falando isso. O que mais que eu tenho? As artesãs. Nós temos um grupo de artesãs na casa, que elas desenvolvem um trabalho muito bonito, que elas produzem um enxoval para recém-nascido. É como não, é uma saída de hospital, tá? Com padrão, com mijão, com roupinha, na madeira, chupeta, que eu não acho certo a chupeta, mas não vou falar reclamando, né? Fralda, cueiro, isso. A calça e blusinha de lã. Aí tem meinha também, sapatinho, todas essas coisas. As meninas fazem bastante coisa. Elas trabalham na quarta-feira, a partir das 14 horas. Quem quiser aprender, também pode vir, certo? Aprender esse ofício lindo que é trabalhar com as mãos. Adoro. Eu fazia parte do grupo, mas no momento não está dando para vir. Muita coisinha para fazer.
Mas, graças a Deus. Grupo de orientação, as mães e a cesta básica. Nós temos um novo auxílio da cesta básica. Esse tem que estar frequentando a casa e a gente costuma estar marcando se a pessoa está presencial, se ela está vindo, se ela passou em orientação, para a gente saber como é que está caminhando isso. Né? Aí a gente ajuda. Nós pedimos, assim, que quem puder colaborar com a cesta básica, com lãs, linhas e mais. E panos de prato vocês estão comprando ainda? De pinturas? Então, e elas ensinam também a pintar, viu? Fantástico. As meninas são fantásticas. E o que mais? Esqueci alguma coisa? Não? Não. A água para o pessoal da live. Gente, vocês aí da live, eu esqueci. Não esqueçam de colocar já uma jarra com água para vocês estarem fluidificando essa água no final da nossa palestra de hoje. É tudo seu. A vibração, a água. Hoje você faz tudo. Quem mandou vir só de 15? E deixa eu falar para vocês. Hoje, a nossa palestrante é a nossa irmãzinha Regina, e ela vai falar no capítulo 95, procuremos, né? Do livro Vinha de Luz. Aí o resto, Regina, fica à vontade. É tudo seu. Tem a folhinha, se você quiser olhar. Tá bom? Não é essa. Eu vou achar. Eu vou achar. Olá. Então, novamente, boa tarde a todos. Hoje vamos novamente estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Mestre Jesus. E hoje, não poderia ser diferente, quem vai falar é Paulo, para nós. Né? Paulo de Tarso é que vai falar conosco um pouquinho. Né? Então, o nosso livro é o Vinha de Luz, né? O Chico Xavier psicografou, com Emmanuel sendo o seu mentor. E é uma lição curta, ela é bem curta, mas ela é cheia de uma mensagem de fé, de autoprocura, de autoajuda. Então, a 95, procuremos, ele fala assim: antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo, Cartas a Timóteo. Para eu explicar esse pedacinho, vou ler aqui um pedaço antes desse trechinho. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então, quem é ele aqui que ele cita? Antes, vindo ele a Roma, ele é esse nome difícil, Onesíforo. Então, ele nasceu em Éfeso, morava em Éfeso, uma cidade, né? E era uma cidade que Roma mandava em tudo, cuidava de tudo, então era mais uma das suas cidades. E como romano, eles tinham suas crenças, né? Era uma cidade próspera, era uma cidade de comércio, era uma cidade que tinha uma cultura muito grande, porque os romanos gostavam de várias coisas que hoje a gente até condena, mas que para a época era normal, era comum. Não sei se normal seria a palavra, né? E o Onesíforo, ele era um cristão, membro da igreja de Éfeso. E quando ele soube que Paulo estava na cadeia, o que ele fez? Ele procurou por Paulo. Era o amigo de Paulo para conversar, para desabafar. Quer dizer, quem desabafava era o Onífero, né? Porque Paulo
estava achando que estava tudo certo o que ele estava fazendo. Então, para quem não conhece Paulo, a história de Paulo, tem o livro, Paulo Esteban, mas também tem filmes longos, viu? Falando sobre a vida de Paulo. A história é sempre a mesma, é óbvio, né? Porque é baseado na Bíblia, em fatos reais, verídicos. Mas é para vocês entenderem um pouquinho. Essa prisão que Paulo ficou por muitos anos, né? Era fria, sombria, só tinha um lugarzinho que saía uma frestinha de luz, e era no teto, não era nas paredes, porque era no calabouço. E ele recebia a visita desse amigo que o confortava, né? Então, alguns até disseram que Paulo estava se referindo à morte, né, de Onesíforo, mas, na verdade, ele estava falando do bem que esse homem fazia a ele. E esse outro falava o bem que Paulo fazia para ele. Né? Então, porque quando você faz o bem, a troca é recíproca, né? Você está fazendo o bem, mas você recebe também o bem. Né? Então, era para vocês entrarem, né? Já falei de Éfeso e tal. Então, agora vamos ler aqui. Eu só falei assim para vocês se localizarem no tempo, né? Para entender o que a gente vai falar. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedorias ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobrir. Então, tudo que você lê sobre Jesus, esse pedacinho aqui, não está falando do Mestre Jesus, está falando de Paulo. Mas Paulo viu Jesus pós-morte do corpo do Cristo. E Paulo abriu-se seus olhos, apesar de ele ter ficado cego por um tempo, mas essa cegueira foi para abrir os olhos da alma e entender e enxergar Jesus, o homem que ele não tinha visto. Ele só sabia e ele só perseguia. Né? Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Como eu disse, a lição não foi para Paulo, foi para Osíris. Mas, ao mesmo tempo, é uma lição para nós. Para que a gente entenda que, às vezes, uma pessoa apenas fala assim, vá com Deus. Tem tanta mensagem dentro dessa palavra. Ou Deus te abençoe. Nossa, é a melhor coisa que você pode receber, não só no dia, né? Porque quem abençoa, abençoa com o coração, abençoa em nome do Cristo, né? E nós somos aqui o quê? Tentando ser discípulos de Jesus, né? Com os mesmos erros que os apóstolos tinham. Um duvidava do Cristo, o outro achava que era muita coisa demais, por exemplo, Pedro achava que era muita responsabilidade demais, João, e assim, cada um tinha a sua dificuldade. Não é que é isso que nós somos? Cada um temos a nossa dificuldade, a nossa encarnação não é nada fácil, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu sou tão bom, por que eu passo por isso? Ui, meu Deus, né? É a nossa visão ainda pequenina sobre o fato, né? Então a gente tem que falar, por que eu estou passando por isso? Tá. Se nessa vida eu fui bacana, e eu acredito em outras vidas, uma coisa não muito boa eu fiz na outra. Então tá. Porque lição eu tiro daqui. Eu fui ofendido por uma pessoa que eu não ofendi. Então tá. No passado eu devo ter ofendido muito. Então, ao invés de ficar com raiva dela, porque ela me ofendeu, eu vou fazer a oração de perdão. Vou pedir perdão a ela pelo aquilo que eu não sei. Porque agora eu sei que eu não fiz, mas eu não sei em outras vidas o que eu fiz. Ou às vezes um olhar que eu fiz e essa pessoa se magoou e vai lá e, né, fala e faz o que tem que fazer. Né? Então, eu até vou falar um pouco mais à frente exatamente sobre isso. A oração do perdão. Tá?
E ele continua. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Vocês acham que os apóstolos ficavam esperando Jesus chegar às cidades com ansiedade, querendo aprender alguma coisa? Ou se Jesus vai passar por aqui hoje, gente, eu vou ficar aqui. Quantas vezes Jesus visitou vocês e vocês não viram? E quando eu falo vocês, estou me falando também, tá? Estou me colocando. Tá? Então, quantas vezes Jesus já bateu na nossa porta na forma de um mendigo, na forma de uma criança, na forma de um senhorzinho e senhorinha pedindo um alimento, uma água, uma roupa para usar, e a gente fechou a porta. Né? Ele pode ser um mensageiro do Cristo. Ele pode ser Jesus vindo a falar assim, ó, como eu, tem muitos aí que precisam de você. A gente tem que entender essa mensagem. Eu sei que tem muita gente batendo na porta da gente, pedindo coisa, fazendo, mas sempre que pudermos, vamos ajudar da melhor maneira possível. E quando não pudermos, a gente fala, ó, sinto muito, você me perdoa, mas eu não tenho. Hoje eu não tenho. E não falar, ó, volta amanhã, tá? Porque Cristo não falou volte amanhã pra gente. Ele olhava para todos os seus discípulos e falava assim, homens de pouca fé, por que você não faz? Ele falou para Pedro, por que você não faz? Veio um escravo e fez. Você, meu discípulo, não fez? Então é isso. Nós somos discípulos do Mestre Jesus. Cada qual com a sua função. Não importa ela qual seja. Mas nós temos a nossa função aqui na Terra. A gente costumamos dizer que não viemos a passeio. A gente veio a trabalho. Uns trabalham mais, uns trabalham menos, mas a gente veio a trabalho. Tá? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Vocês conhecem alguém? Que reclama. E só reclama. Nunca agradece. Agradecer pelo dia que você abriu seus olhos e pode levantar da sua cama. Agradecer que você vai no seu armário e tem comida para você fazer para seus filhos, seus netos, não importa, para as pessoas. Agradecer a Deus porque você tem um teto enquanto tem um monte de gente, milhões de pessoas que moram nas ruas. Como eu não tenho que agradecer? Agradecer que eu abro um armário, um guarda-roupa e eu tenho roupa para vestir. Enquanto muitas perderam agora e não tem nada. E está dependendo da caridade das pessoas. Então, quando ele fala exatamente assim, quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer, ele está falando de nós. Porque eu só reclamar, nunca agradecer, nunca fazer uma prece a Deus, apenas falando assim, obrigado, meu Deus. Aí quem tiver pela palavra, agradecer por quê? Eu estou viva, eu estou bem. Estou caindo aqui, tem umas dores aqui, uma dor dali, uma dor dosa, não sei o quê, mas tudo bem, eu estou aqui. Estou firme. Né? Há crentes presunçosos que procuram impor seus desígnios divinos, formulando exigências aos céus em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Eita Deus, hein? Me largasse aqui, me abandonou mesmo, né? Você não liga pra mim, é isso? Às vezes você não fala com essas palavras. Ou então você rezou bonitinho, né? De manhã cedo, fez suas preces, né? Bonitinho, tomou sua água, porque eu bebo minha água antes de levantar, tudo bonitinho. Aí daqui a pouco você fala, poxa vida, Deus, queria tanto fazer aquela coisa, não aconteceu. Poxa, o que eu estou fazendo de errado? Olha, eu estou jogando a responsa toda para ele. E a minha ficou onde? Não tem responsabilidade. Né? E ainda sem presunção. Tá louco, hein? Não me deixou aqui não, hein? Né? Tudo bem que ele gosta que a gente converse diretamente com ele, mas vamos ter calma, né? Ao conversar com o nosso Criador. Né? Então, é isso que ele quer dizer. A
Há pessoas que... E qual o orgulho, a presunção? Eu sou o melhor, eu faço mais, não sei o quê. Então, para onde eu vou levar o meu orgulho e minha presunção? Para o mesmo lugar que todos nós aqui. Baixo de 7 palmos de terra, dentro de uma caixinha que me cabe só lá dentro. É para lá que eu vou. O corpo. Eu não vou carregar nada do corpo. Apenas o que eu fiz de bem. Ou não, né? Eu vou carregar comigo. Né? Outros se lamentam, amargurados, quase voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. É o que eu estava falando. Ao mesmo tempo, assim, olha assim, diz, nossa, aquela minha vizinha comprou aquele carro mesmo. Nossa, da onde ela tirou dinheiro? Está salariada que nem eu. Isso não é presunção? Isso não é desdém? É. Aí você olha para o céu e fala assim, poxa, eu trabalho tanto quanto ela, não consigo comprar um. E daí? Você tem outras prioridades, realmente. Mas a gente não olha para isso. A gente olha pelo que o outro tem, pelo que o outro fez, mas nunca olha o que você também fez, para quem você também olhou. Né? Então a gente tem, infelizmente, o lado negro da moeda, vamos dizer assim, né? Raros aprendizes que refletem os serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus variante, desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatificante? Então, que ele fala assim, muitos de nós acham que Jesus não está fazendo nada, né? Está de braço cruzado, ao lado do Pai direito, como a gente costuma dizer, né? Ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E ele não está fazendo nada, né? Será? O que ele não está fazendo nada sou eu que estou pensando assim. Eu tive o tempo suficiente para pensar isso de Jesus. Criticar o mentor. O mentor, né? Senhor também, hein? Ao invés de falar para mim, ele pela cara, você não falou. Mas ele falou. Ele falou, toma cuidado. Aí você é teimoso, vai para aquele lado, o problema é seu. E aí eu critico quem? O outro. Um espírito que está sempre ali falando assim, essa minha filha me disse, umas puxadas de orelha, mas eu não posso, eu sou do bem, né? Não posso. Mas a gente critica o outro. É mais fácil jogar na mão do Cristo, jogar na mão de Deus, os nossos desarranjos, as nossas preocupações, os nossos desafetos. Deus que te carrega. Deus te carrega para onde, meu filho? Olha o que você está falando. Da mesma forma que você está dizendo, sabe aquela coisa do espelho? Você fala para o espelho, para quem você está falando? É para você mesmo. Não é para o outro. Lembra quando eu aponto o dedo, tem 3 para mim e 1 virado para o céu. Então eu estou 3 vezes me acusando, ao mesmo tempo estou acusando o Altíssimo, para depois chegar na pessoa que eu estou ofendendo. Eu estou apontando o dedo, eu estou acusando. Então é tomar cuidado. É tarefa fácil, gente? Não. Se fosse fácil, estava bom demais. A gente já não era mais um planeta de provas e expiações, seríamos um planeta de regeneração. Porque todo mundo era bom. Mas nós temos o nosso lado ainda não bom. Exatamente. Né? A gente ainda tem o nosso lado que não é tão bom assim. E a gente precisa corrigir esse lado não tão bom assim. Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Obreiros são os que fazem obras, né? Então a gente pode até levar para os nossos pedreiros da vida. Nós somos pedreiros da nossa vida, porque nós fazemos as nossas obras. Nós temos os obreiros, tem até um livro, né, do André, né? Obreiros da vida eterna. Exatamente. E ele fala o quê? O que é o obreiro? É o trabalhador. Não, ele é um trabalhador, no caso da vida eterna, e nós somos trabalhadores desta vida. Vamos nos preocupar com esta vida. Qual a dificuldade que eu tenho nesta vida? Elenca quais dificuldades você tem. Quando eu estou na casa espírita é tão bom, porque está tudo tão gostoso.
Eu falo que eu vou fazer acontecer, mas eu ponho o pé para fora, então eu esqueci o que eu assisti. Por que é dito que a palestra é, na verdade, o tratamento de vocês? Porque são por essas sementinhas que nós colocamos, cada palavra que nós colocamos assim, que nós lemos para vocês e conversamos com vocês, a gente está colocando uma semente de amor e por Cristo. Se ela vai germinar ou não, cabe a você. Então, se toda sexta-feira me coloca uma sementinha, a uma hora dessa, uma delas vai germinar e vai florir. E aonde eu vou falar assim, Jesus, passei tanto tempo te procurando e eu não sabia onde estava. Vocês conhecem isso, né? E o Jesus estava onde? Aqui dentro. Então, é isso que Paulo fala. O verdadeiro obreiro, ele começa por ele mesmo. O verdadeiro obreiro, quando ele entendeu que ele tem dificuldade em determinadas coisas, ele vai tentar auxiliar o máximo possível aquela pessoa que é igualzinho. Porque só vem para o nosso lado pessoas iguais a gente é o pior. Já preparado? Eu olho para você falando, é o defeito dela. Não é o defeito dela, é o meu defeito que eu estou enxergando dela. Ela foi colocada na minha vida para eu enxergar o meu defeito. E eu consertar o meu defeito. Aí ela vai se espelhar e vai consertar dela. Olha que coisa gostosa que é. Quando faz o bem, você recebe o bem. Né? E o bem começa com o seu tempo. O seu tempo é o seu corpo. Né? Lembremos-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificou. Não era ante a visão do Espírito o encarnado, e sim um triunfador. Apesar disso, Oneríforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurar com muito cuidado. Semelhante e impositivo ainda é o mesmo nos dias que se passam, para encontrarmos Jesus, e aqueles que o servem, face mister, buscá-los zelosamente. Então, este homem cristão era muito bom, foi procurar Paulo na prisão, porque era um amigo, era uma pessoa que ele confiava, eles trocavam confidências, trocavam os ensinamentos, porque, como assim, Paulo era iluminado. Paulo era iluminado, mas ele foi um homem como nós. Até então, era um homem como nós. Ele foi glorificado por toda a sua existência por Cristo, porque Cristo sabia que Paulo era importante na vida dele. Na vida cristã, Paulo era importante. Paulo serviu como um estímulo para nós. Né? E para completar, falar assim, os espíritos amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar. Mas é preciso que, pelo menos, ofereçamos uma boa base. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem que os espíritos se intrometam em suas vidas. Eu espero que os espíritos me ajudem, mas não se intrometem não, porque eu vou continuar sendo tratado. Porque eu tomo aquela cachaçinha, eu fumo aquele cigarro mesmo, eu gosto de ir para as boates da vida, né? Mas não se intrometem em mim, mas me ajuda, por favor? Peraí, o que eu estou fazendo? Me troca. Aqui não há condenação pelo que você faz da sua vida. Mas se você quer algo bom, você também tem que fazer algo bom. É uma troca. Né? Como foi dito aqui, Deus, na sua misericórdia, Ele nos colocou aqui com livre-arbítrio. Isso é, você decide o que você quer fazer. Eu te ensino um bom caminho. Você quer seguir? Não quer seguir? Não siga. Mas, na próxima encarnação, você acha que vai ter que voltar aqui para acertar uns detalhes. Que ficou, né? Aí muitos falam assim, eu quero voltar como cachorro. Não volta, porque a gente não pode regredir o espírito. A gente só pode ir para frente. Né? Então não adianta querer tentar vir como um poodlezinho para ficar no colinho e na caminha, não, sem fazer nada. Né? Porque quem evolui é quem trabalha.
com exceção da criança que está aqui, todo mundo aqui trabalha e trabalhou ou trabalha ainda muito. Né? Vou trabalhar para o financeiro. Pergunta-se, quanto vocês trabalham para Jesus? Guardem essa perguntinha para vocês. E trabalhar com Jesus não é somente, como se fosse tão pouco, vir à casa espírita. Não é somente estudar o Espiritismo. O quanto você faz de bem para você mesmo? Quantas vezes você se olha no espelho e fala, estou cheio de rugas, né? Tenho dificuldade para andar, mas quanta coisa eu fiz nessa vida? Quantos caminhos eu caminhei? Quantas portas eu abri e quantas se fecharam para mim? Eu tenho minha mão calejada, eu ouvi a minha avó falando isso. Tenho a minha mão calejada, colhi muita cana, muito algodão, muito café. Mas eu sustentei e fiz 6 filhos. Olha o orgulho. Né? Mas um orgulho bom, positivo. E meus filhos, nenhum foi para a faculdade. Né? Todo mundo é homem e mulher de bem. É isso que a gente espera dos nossos. A gente espera. Se ele vai fazer, a Deus compete. E a ele também. Né? Então, olhemos para nós e reconheçamos o que a gente já fez de bom. Mas não coloquemos um tapa-olho para não enxergarmos o também que fizemos de errado. Aquele momento foi errado. Aquele momento foi impróprio. Mas eu reconheço esse meu erro. Eu reconheço que aquilo foi impróprio. O que eu faço daqui para frente? Quem ainda... Tem muita gente que não pode falar, né? Mas tem uns livros aí que falam do Vale dos Suicidas. E quando você começa a ler, você começa a falar, meu Deus, será que quando essa pessoa pensou em tirar a vida para sossegar, ela pensou que ela ia passar por tudo isso? Os problemas são muitos, gigantescos, mas vamos tentar resolver um problema de cada vez? Vamos começar pelo mais fácil. Para eu pegar força, para eu pegar ânimo. É isso que Paulo quer falar. Eu pegar o ânimo, eu pegar a minha enxada e ir arar a minha vida. Eu não vou pedir para minha mãe fazer isso para mim. A mãe tem 80 anos, já não vou mais fazer. Né? Eu não vou pedir para minha filha fazer isso porque ela tem a vida dela com as filhas dela. Eu tenho que pegar aqui nessas mãos, calejadas ou não calejadas, bonitas ou não, as rédeas da minha vida. Colocar em prática o pouco que eu escuto nas palestras. Vamos pensar em Jesus. No momento de dificuldade, gente, isso é muito sério. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade gigantesca. Você está desesperada ou desesperado. Você faz uma oração, não precisa ser o Pai Nosso, nada decorado. Você fala, meu Deus, me socorre. Eu preciso de você. Mostra um caminho para mim, porque eu estou perdida, perdido. Vem. Ou é um amigo que passa por você e fala, o que está acontecendo com você? Você está bem? Ou você vai caminhando para a sua casa e no caminho parece que as coisas vão se clareando. Você cria uma força interna. É isso que Paulo fala. Não deixa na mão só do Cristo. Não deixa na mão só de Deus. Vai e faça. Começa por você. Não tem outro lugar para começar, gente. Quando a gente vai fazer a limpeza da casa, você tem sempre um caminho que você começa, não tem? E você não joga poeira embaixo do tapete. Eu espero que não. Porque ninguém joga, não. Ninguém está vendo. Né? A gente limpa realmente, a gente põe o lixo para fora. A gente fala, pega esse lixo e vai embora daqui de casa. Quer dizer, você põe a sua força, a sua fé no que você está fazendo. Então, essa é a fé que eu acho que vocês têm. E quando eu falei do perdão, procurando-se no dicionário, perdão é um processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, nós somos as vítimas, né? Não se esqueçam. E, geralmente, o agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação às suas ofensas, o crime cometido, né?
deixar de lado as emoções negativas, como a vingança, a raiva, o ódio, porque quando você está com raiva, você pensa um monte de coisa ruim. Quando você pensa um monte de coisa ruim, quem vem do teu lado? Os irmãos também, do mesmo jeito. É porque Cristo não vai vir no teu coração se você está com raiva e está desejando o mal para o outro. Não era isso, Jesus, não era isso. Não é isso. Né? Então, assim, perdão é isso. Comece perdoando a si mesmo. Muitas vezes muito difícil. Mas você fala, eu perdoo por tudo aquilo que eu desejei para o outro, por tudo aquilo que eu fiz para mim mesmo. As primeiras vezes, como diz uma amiga aqui, para mim, essas palavras, o perdão vai saindo dele, estava lá fora. No dia seguinte, parece que ele deu uma incentivada. No outro dia, parece que ele deu mais uma melhorada. Quando você vê o perdão, a palavra perdão, ela sai tão grandemente do seu coração que você chora. É a hora que você fala, eu perdoei. Portanto, eu sei que eu fui perdoado. Essa hora que a gente extravasa e joga para fora tudo isso, é a hora que a gente acredita. Porque a nossa fé nos levou até isso. Tá bom? Então, eu acho que por isso, né, quer ver que eu faço o que mesmo? Vibração. Vibração, a prece final, tudo comigo. Tudo com você. Vocês sentiram, né, gente? Só porque eu demorei para ver, mas tudo bem. Tem uma coisa antes da prece final. Tem que fazer a purificação. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos aqui unidos, com a força, com energias, com os fluidos de cada um. Nós poderemos agora, nesse momento, agradecer a Deus e vamos agradecer em forma de quê? Desejando tudo de bom para o mundo. Então vamos vibrar com o nosso amor, com as nossas melhores intenções de paz e fraternidade ao nosso planeta Terra, a todos os países em conflitos, guerras internas, guerras externas. Vamos vibrar muito amor, muita paz para todos esses povos, inclusive o povo brasileiro. Vamos vibrar amor e saúde para todas as pessoas que desencarnaram recentemente, que estão nos seus leitos de hospital, ou em casa, em asilos, orfanatos, e que precisam apenas de uma prece, de um amor, que essas crianças, esses velhos, pessoas não velhas, possam receber todo o amor que hoje aqui recebemos. Vamos vibrar também saúde e paz, sempre pedindo muita paz para os povos indígenas, para as pessoas que recentemente no Brasil perderam vidas, perderam tudo que tinham com as chuvas no litoral. Vamos vibrar amor, paz e fraternidade para todas as religiões do mundo e que um dia possamos ser uma única religião. Vamos vibrar amor e muita paz para a nossa casa espírita e todas as casas que trabalham em prol do outro, em prol de ajudar aquele menos favorecido. Pedindo então permissão a Deus e aos mentores da casa, vibrarmos amor, saúde e paz para nós mesmos e para as nossas famílias. Aproveitando esse momento de vibração, vamos vitalizar, energizar as nossas águas para que elas tenham luz, para que elas tenham o remédio necessário para a nossa alma e para o nosso corpo. E cada vez que eu beber essa água, eu sinta o corpo de Cristo, o sangue de Cristo em nossas veias. Porque somos filhos de Jesus, de Deus maior. Jesus é nosso irmão, nós chamamos Jesus de todos os nomes. E que Ele nos permaneça ao nosso lado, mandando nossos amigos espirituais, nossos obreiros da vida eterna, trabalharem em prol das nossas águas, das nossas vidas, da nossa saúde, principalmente. E assim, agradecido que somos Jesus, Dr. José Maurício e todos os mentores da casa, todos os mentores individuais de cada trabalhador, de cada pessoa que aqui está presente,
que possamos ter uma semana de paz, lembrarmos das palavras de Paulo, lembrarmos que nós somos responsáveis por nós mesmos, lembrarmos que a fé está em nós e não no outro, lembrarmos que fazer cabe aos nossos braços, não vamos esperar que o outro abra a porta da nossa casa, vamos nós abrirmos a porta da nossa casa com paz, esperança e muita luz. Que assim seja, graças a Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus.